Bom, falando em jogador galáctico da Espanha, o Vinícius Júnior deu uma declaração que está gerando muita repercussão lá na Espanha, Pedrinho. Vou passar para você responder sobre essa situação. Vou passar para o Mauro César Pereira. O Vinícius Júnior, ele disse o seguinte: a Espanha não merece sediar a Copa do Mundo de 2030 se não solucionar o caso do racismo. E essa declaração já está repercutindo muito. É o Vinícius Júnior, de novo, chamando essa briga contra o racismo na Espanha. Vocês concordam com o Vinícius Júnior? Pedro, quero escutar todo mundo, na verdade, que é um assunto bem polêmico. E é a coragem dele de novo, hein, gente? O cara joga no maior clube da Espanha, o cara joga em Madrid, a capital espanhola, e ele se pronuncia. Tem que ter muito culhão, hein? Tem que ter muito culhão para ele de encontro a todo o país onde ele joga, dizendo que não merece sediar uma Copa se não solucionar o racismo. Aí, na boa, a gente tem que elogiar muito o Vinícius Júnior, porque ele tá jogando contra o seu torcedor, gente. O seu torcedor, porque o torcedor do Madrid, do Real Madrid, é espanhol. Ele quer ver uma Copa do Mundo lá, mas é ele jogando por uma causa muito maior, né? A gente tem as aspas do Vinícius Júnior, aí eu já vou passar aqui para a nossa bancada, também vou querer saber mais do Pilhado, certamente tem mais a falar sobre o assunto. O Vinícius Júnior deu essa declaração dizendo que a Espanha não merece sediar a Copa do Mundo de 2030. Abre aspas para o Vini: até 2030 a gente tem uma margem muito grande para a evolução, então espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão grave é você insultar uma pessoa pela cor da sua pele. Se até 2030 as coisas não evoluírem, acredito que a Copa do Mundo tenha que mudar de lugar, porque se os jogadores não se sentem confortáveis em jogar em um país onde possa sofrer racismo, é meio complicado. E até em resposta ao Vini Júnior, o prefeito de Madrid, José Luis Martínez, ele deu uma rebatida no Vinícius Júnior, hein? Também é importante a gente colocar aqui na mesa, ó. Abre aspas: somos todos conscientes de que existem episódios racistas na sociedade e de que temos que trabalhar duro para acabar com eles. É injusto com a Espanha e com Madrid dizer que somos uma sociedade racista. Peço ao Vini Júnior que se retifique, que peça desculpas. Ser um jogador de futebol extraordinário não quer dizer que não possa falar besteira. E dessa vez falou. Vinícius tem a imensa maioria da sociedade espanhola ao seu lado para combater o racismo, mas não estamos com ele quando nos chama de racistas. Fecha aspas. José Luis Martínez Almeida, prefeito de Madrid, rebateu o Vinícius Júnior, disse que ele falou besteira. Vou querer saber aqui, então, na nossa mesa, do Mauro César, do Bruno Prado, do Vampeta. Eu acho que o Vinícius Júnior tem razão. Tem razão, mais uma vez demonstra coragem, mas é aquilo, né, Mauro? Infelizmente, as autoridades e as pessoas do futebol não estão nem aí, né, para direitos humanos, para racismo, tanto que sediaram uma Copa no Catar. Sim. E já vão sediar uma Copa também na Arábia Saudita, então eles não estão nem aí, né, para essas questões, infelizmente. Com questões, inclusive, de violação de direitos humanos, né, trabalho escravo, várias acusações contra o Catar. A Arábia Saudita também é um país muito controverso, com vários problemas denunciados aí por organizações e tudo mais. Não vai dar nada, não vão fazer nada, e ele está fazendo, digamos assim, um protesto preventivo, pertinente, mas acho que não vai adiantar nada. É só a minha opinião. Acho que ele vai falar, outros podem falar, mas não vai acontecer nada. Pode ser que na Copa, pode ser não, muito provavelmente na Copa o rigor vai ser maior. E o racista lá que vive na Espanha, ele vai ser orientado, alertado, naturalmente, ó, na Copa do Mundo o planeta está olhando para a gente, então modere-se, contenha-se. Então é possível que na Copa não tenha nenhum ato racista, ou se tiver um caso isolado, um sujeito que vai preso, né? Aí eles mostram ali como estão sendo rigorosos, mas mudar mesmo, não acredito. É igual os Infelizmente não acredito. Igual os clubes argentinos quando vêm jogar aqui, né? Que os clubes argentinos, nos jogos que enfrentam brasileiros, eles mandam uma cartilha para os torcedores, né? Sim. Algumas são até absurdas, né? Tipo assim, você não pode imitar um macaco. Como se fosse permitido, sim, né? Você imitar um macaco, né? Você fazer um gesto racista. Fala, Pilhado. Não, outra coisa, Pedrinho. Eu vou passar também pro Vamp, pro Bruno, mas esse prefeito de Madrid, ele tem que tomar vergonha na cara. Por que esse prefeito de Madrid não aparece quando o Vinícius Júnior é atacado? Por que esse prefeito de Madrid não aparece querendo conscientizar a população quando penduram, né, um boneco do Vinícius Júnior? Foi a torcida do Atlético de Madrid. Isso foi em Madrid.
Então esse prefeito fajuto, que agora deu para ficar atacando o Vinícius Júnior, né? Pode falar besteira. Ele também falou besteira. Porque parece que o Vinícius Júnior não tem motivo nenhum para falar isso. Ele tem motivo. Penduraram um boneco com a camisa dele, estrangulado numa ponte, num viaduto. Cantam musiquinha do Vinícius Júnior, o citando como macaco. Então, esse prefeito de Madrid, esse vagabundo que agora está aparecendo, agora ele aparece. Quando mexe com o bolso dele, com o bolso da cidade dele, porque a cidade dele vai ganhar muito dinheiro se tiver uma Copa do Mundo em 2030 na Espanha. Aí ele aparece, aí ele fala, ele se pronuncia. Eu quero procurar a manifestação desse cara, que eu nem sei o nome, quando o Vinícius Júnior for atacado de novo por racismo. Porque os maiores ataques que ele recebe são da torcida do Atlético de Madrid. Ou seja, é na capital espanhola, que é o local onde ele é o prefeito. Ele é o cara que comanda a cidade. Aí esse vagabundo aparece agora para falar do Vinícius Júnior, para falar como se o Vinícius Júnior fosse um vilão, porque ali, óbvio, ele quer jogar o Vinícius Júnior contra a população espanhola. Ele quer. E me desculpa, se a Espanha tem tantos casos de racismo, tem que ser visto sim como um país muitas vezes racista. Se eles não combatem o racismo como ele tem que ser combatido, as pessoas têm o direito de questionar. Então, aí o cara agora quer falar. Agora ele quer. Não, esse cara não pode tirar minha Copa do Mundo. Não pode fazer campanha contra a minha cidade. Mas ele não apareceu nos vários casos que o Vinícius Júnior foi chamado de macaco dentro do estádio. Teve boneco pendurado. Então, é mais uma autoridade, é o típico político, né? Que só se mexe quando mexe com o bolso dele. Marcos André, Velho Vamp e Bruno Prado. Em relação ao que o Vinícius falou, né, de muita coragem e tudo, mas você acha que não ia vir retaliação por parte dos espanhóis, né, que sonham em fazer a Copa do Mundo? Fez em 82, né, a última, né? Quer dizer, vai ter retaliação não só do prefeito de Madrid, mas nos jogos também. Isso vai para toda a Espanha, né? Você vai ver que ele vai ser perseguido mais ainda, né? Com certeza. Você vai perseguindo ainda. Aparecem, né, Vamp? Então eles aparecem, mas eles apareçam também, então quando não, eu tô falando racismo. Assim, ó, sem o Vinícius falar nada, só jogando. O pessoal já pega no pé, imagine agora escutando isso. Torcedores de outras cidades, fora de Madrid, já apareceu o prefeito de Madrid. Imagine torcedores de outra região da Espanha, quando o Real Madrid for jogar. Aí vai ser perseguido, com certeza. Bruno e Pedro, né? Bruninho, Prado, Pedro, que também tá aí. Eu queria saber o seguinte, o Vamp trouxe aqui uma situação, que é a que eu concordo, quando eu disse que ele foi corajoso, que agora vai aumentar, né? Agora, se o Vinícius Júnior já era tão perseguido, agora, então, aonde ele for na Espanha, não sei se com racismo, porque também não é combatido da maneira que deve. Mas agora, então, pelos torcedores rivais, ele vai ser ainda mais perseguido, né, Pedro e Bruno? Deve acontecer isso, provavelmente sim. O Vinícius ele é muito corajoso mesmo, né? Ele foi vítima de ofensas racistas em alguns jogos e fora do jogo também, aquele boneco pendurado lá no viaduto. E ele reagiu, foi para a luta contra isso. Algumas pessoas foram condenadas, né, já por ofensas ao Vinícius Júnior, e ele comprou a briga para valer, né? Ele vai até o fim. Eu confesso que eu não teria a coragem dele, por exemplo, de falar o que ele falou hoje, assim, falar da Espanha na Copa, né? E, claro, ele tem que se defender dos ataques que ele recebe. Eu não estou dizendo que ele não deva falar, não. Ele sente na pele os ataques que ele recebe. Eu digo que eu não teria essa coragem. Eu até admiro ele. Ele tem essa coragem. Ele não só se defende quando ele é atacado, mas ele também se coloca em outras questões. E ele, pelo que ele vive lá, ele mora lá, ele que sabe o que ele está vivendo lá, ele dá essa declaração, né? Que o país, se não evoluir, não merece receber uma Copa. Então é uma atitude bem corajosa dele. E ele sabe que isso pode sim aumentar a rejeição a ele, os ataques podem aumentar e ele vai estar preparado para isso. E a Copa será na Espanha, isso, claro, é uma opinião dele, isso não vai mudar a sede da Copa. Não, serão, aliás, 6 sedes, né? A Copa, os 3 primeiros jogos vão ser aqui na América do Sul, Argentina, para Uruguai, Paraguai, abertura no Uruguai, porque é o centenário da Copa do Mundo, que foi a primeira no Uruguai. Então, os 3 primeiros jogos, um jogo no Uruguai, um no Paraguai e na Argentina, e depois
a Copa vai para Espanha, Portugal e Marrocos, né? Serão a Copa lá de 2030. Mas ele é bem corajoso, ele foi até o fim nas brigas, já que ele foi vítima de ataques racistas mesmo em algumas oportunidades. Pedrinho, demais. Eu vou te dizer, Pedro, que eu sou maluco, bem maluco, eu me considero bem maluco, eu não tenho medo de quase nada, mas eu acho que até eu nessa eu concordo com o Bruno. Eu acho que nem eu chamaria essa briga, eu não sei se foi o Mauro que estava falando aí no fundo também, se quiser falar, que eu acho que nem eu, que eu me considero maluco, eu acho que nem eu teria coragem para entrar nessa briga. Porque é uma briga que o Vinícius Júnior comprou com todo o país, né? Com todo o país. Ele não está errado, mas eu acho que ele foi muito corajoso. Eu acho que a perseguição dele a ele agora só vai aumentar. Eu admiro demais o Vinícius Júnior. Muita gente não teria essa coragem dele, certamente não teria essa coragem. Tem jogador que joga com ele no Real Madrid e não tem a coragem de defender ele, que, né, vai até o fim, que tem falado, tem se posicionado. Então, o Vinícius Júnior, eu acho que está de parabéns e é isso. Eu acho que ele tem que continuar. Eu acho que ele não pode parar assim, entendeu? Eu acho que ele tem que ir até o fim com essa briga, com essa luta, porque outros jogadores passaram ou jogadores estão lá e que sofrem com racismo e não falam nada. Eu acho que, de fato, como disse o Bruno, como disseram o Vampeta, Mauro, ele comprou essa briga e eu acho que ele tem que ir até o fim mesmo. Acho que está certo o Vinícius Júnior. Agora, é uma situação que o Vinícius compra uma briga com todo um país, mas que também se posiciona como um grande líder nessa luta contra o racismo no mundo. Tem isso, né? A gente está falando, muito corajoso, vai ter a implicância, mas ele se firma de vez, eu acho que já estava até firmado, como um dos grandes líderes do esporte hoje contra o racismo. É ele convocando uma conscientização ao país onde ele joga, e muita gente chegou a dizer, né? Se eu sou ele, eu sairia da Espanha, eu sairia de Madrid, eu sairia do Real. Não, eu acho que o cara tem que continuar lá, ele tá no melhor time do mundo, no maior clube do mundo, ganhando tudo, ídolo. Só que agora ele assume essa briga, ele assume essa luta e é o Vinícius Júnior aí chamando a responsabilidade nessa luta contra o racismo.